Sadashiva Samrambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratemeti Multibeda Vibhagne Vyoma Vida Vyapta Dehaya Dakshinamurtya Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti Shanti Shanti. Bom, boa noite a todos. A gente parou aqui no meio de um parágrafo naquela sessão do capítulo 1 chamada Eu estou separado dos objetos? É uma pergunta, né? Então a gente veio analisando a realidade dos objetos, né, a natureza da nossa felicidade também, né, que toda a nossa experiência é voltada para crermos que a felicidade vem de algum objeto conquistado, e aí a gente trabalhou essa análise contraintuitiva para realizar, né, para alcançar a compreensão de que não é isso. E aí a gente chega nessa análise de tentar entender se realmente há separação do sujeito e objeto, né? E também isso entra naquela ressignificação que a gente precisa ter de sujeito e objeto, né? Então, eu vou começar ali pelo segundo parágrafo, que a gente parou no meio dele, e esse segundo parágrafo, ele dizia assim: a luz atinge objetos e viaja através dos olhos. E a experiência e o conhecimento do objeto acontecem na mente. O conhecimento do objeto é verdadeiro para o objeto. Se um cachorro está andando na sua frente, você não vê um gato. Aí eu entrei também naquele outro tema que acaba também sendo de utilidade para a gente avaliar que a gente está sempre alçado a um único campo consciencial, ilimitado, sempre presente e existencial. E se não fosse assim, também a gente poderia ter a projeção de realidades particulares, mas o fato dessa nossa realidade aparente ela ser consensual entre todos os jivas experienciando um mesmo objeto. Se eu vejo um cachorro, o André aí vê um cachorro no mesmo ambiente que eu estou, nenhum de nós dois vai ter dúvida que aquilo é um cachorro. Então essa realidade aparente ela é consensual. Isso também acaba apontando para o fato de que só há uma consciência que pode estar através de diferentes indivíduos aparentes produzindo a experiência de um mesmo objeto. De que é feita a experiência do cachorro? Ela é feita de sua mente, ela é feita de sua mente, o instrumento de percepção. A mente é a sua consciência tomando a forma de vários objetos. Então a mente ela é de natureza da mesma natureza da consciência pura. A mente em si, como conhecimento puro, ela não é limitada pelos objetos que aparecem para ela. Ela não é limitada por seus conteúdos. A gente define mente como os limites dos conteúdos, das experiências que acontecem na mente. Mas a mente ela não é limitada e a experiência de um objeto não é nada além da mente tomando a forma daquele objeto. A mente é a sua consciência tomando a forma de vários objetos. Ela pode saber qualquer coisa porque é sem forma e sem limites.
se você pensar sobre a experiência do cachorro, você pode ver que, do ponto de vista experiencial, o cachorro está realmente na sua mente, não fora caminhando na rua. Então a gente falou sobre isso, né? Pensar sobre o cachorro acontece na sua mente tanto quanto se você tivesse de fato na rua experienciando essa circunstância de um cachorro transitando na rua, você vendo, observando essa cena. Você pensar nessa cena é da mesma natureza, acontece na mente, tal como se você de fato estivesse vivendo esse momento. Parece que está do lado de fora, mas se você tentar experienciá-lo lá fora, você não pode. Não importa o quão perto você chegue do cachorro, é sempre um objeto em sua mente. Ou seja, você não pode fazer a sua capacidade de percepção saltar para o cachorro para você ter a experiência do cachorro. O cachorro está sendo experienciado através dos seus aparelhos sensoriais, dos seus órgãos sensoriais, você integra essa experiência e a experiência está ocorrendo na sua mente. Você... Fábio, Oi, Marcos. já que você está citando essa parte aí, teve um vídeo que eu vi no YouTube, que depois eu possa ter, localizá-lo e postar aí no grupo, de uma Uhum. experiência de neurofisiologia que eles estavam fazendo com o cérebro, acho que de animais e tudo, para analisar a percepção. Uhum. E uma das conclusões que eles chegaram é o seguinte, inclusive duvidou dessa realidade, essa realidade externa. Por quê? Porque chegou um ponto que os cientistas concluíram que não era possível ter certeza se essa realidade que você está experimentando ela está realmente existindo ou que ela seja apenas uma transmissão de informação, porque eles concluíram que se você pudesse transmitir diretamente para o cérebro uma realidade projetada, tipo uma realidade virtual, seria impossível o cérebro distinguir se aquela realidade realmente está existindo fora ou é apenas um sinal que ele está recebendo. Sim. Entendeu? Então, a experiência não prova que essa realidade externa existe. Ela pode ser apenas uma transmissão de uma projeção e a mente está vivenciando isso como se fosse externo. Perfeito. E eu tinha citado também no nosso encontro passado, né, essas experiências em neurociências na Universidade de Berkeley, começaram com essa história, acho que lá na década de 70, de trazer uns monges lá do Tibete, e colocavam um monte de aqueles receptores lá, aquelas coisas coladas na cabeça deles lá, ligadas a aparelhos, e é claro que isso tudo diz respeito aquilo que a gente pode inferir através de aparelhos, né? E aí cabe a gente lembrar que é o seguinte, a gente também fala de mente, a gente costuma falar a mente, pensando, apontando para cá. A mente, ela é, inclusive, não local, sem forma e limitada. Você não pode dizer que a mente está aqui. O cérebro e todo a nossa rede neural, ela é um aspecto muito limitado da ponte entre o que é a mente e o nosso corpo físico, né? Então a gente consegue inferir através dessas experiências que de fato aquilo que o indivíduo pensa, se ele imagina uma cena dele estar correndo, ele vai produzir, eles conseguem ver que o corpo começa a produzir dopamina, adrenalina, tal como se ele estivesse correndo. As mesmas áreas do cérebro estão acesas, tal como se ele estivesse correndo de fato, né? Então, isso diz respeito a esse aspecto de tudo tá ocorrendo sempre na mente. E a gente também chegou no encontro passado naquele ponto muito legal que o Marcos trouxe também, de refletir a respeito do sonho, né? E na aula de sábado também o Marcos levou o texto que ele produziu para o Nagar, a gente terminou a aula falando um pouquinho desse texto, que era em cima de uma reflexão sobre isso. Então, através da realidade do estado de sonho, a gente também chega nessa mesma conclusão básica, que é tudo acontecendo na
mente, certo? Ô, Fábio, Oi, o Ayrton, mais uma contribuição assim em cima do que nós estamos falando seria em termos de filmes, né? Nós temos aí N opções, né, nessa linha, mas eu queria destacar assim a trilogia Matrix, né? Porque Sim, pode ser que algum de nós não tenhamos assistido. sim. E um outro filme muito curioso é A Cela, né? Que trata Esse eu de não uma assisti. pessoa, uma psiquiatra se introduzindo na mente de um psicopata, né? E vivenciando toda esta realidade. Até porque hoje existe um consenso, digamos assim, mais científico, de que, de fato, a mente não tem capacidade de discernir se é um sonho ou se é uma realidade. Isso nos levando a acreditar neste caminho, então, de que, na verdade, o que é real? Fica sempre essa pergunta, que é o assunto que a gente, né, que você está tratando. Então, isso é muito curioso, porque eu penso que, através dos filmes, a gente consegue se aproximar um pouco mais, né, daquilo que a gente tenta dizer, né, através das palavras, mas às vezes as palavras não são suficientes, são as imagens, né? Eu, quando trabalho com meus alunos, gosto muito de trabalhar com vídeos e com filmes, porque traz aquilo que a gente está falando, né, para o foco e se consegue ter uma noção mais clara, né, não só através das palavras. Só Muito isso aí. legal. Obrigado, Ayrton. Já Foi que ele mais. está citando filmes, tem dois filmes interessantes também. Um é mais O antigo, de encontro de 1900. hoje, dicas de filmes. É 13º Andar, acho que ele foi lançado em 1999, muito interessante, que é um mundo simulado, né? Então, o cara cria um mundo e os personagens do mundo não sabem, e aí, em um momento, o cara descobre que aquele mundo não é real, né? Uhum. E aí, depois, quando ele investiga, ele descobre que o mundo dele também não é real, é uma simulação dentro da outra. Uhum. E outro filme interessante foi um filme lançado em 2010 chamado A Origem, que ele usa um mecanismo de sonhar, que ele Uhum. tenta extrair ou implantar informação na mente. Então, ele cria cenários e ali eles têm um sonho compartilhado, que seria equivalente a esse estado de vigília nosso aqui. Uhum. Muito interessante o filme também. Legal. Obrigado pelas dicas de filme. A gente pode até colocar nos comentários depois, quando for no YouTube, os nomes desses filmes todos na descrição ali. Vocês podem me ajudar nisso. Então vamos lá. A gente está vendo, não importa o quão perto você chega do cachorro, é sempre um objeto em sua mente. Você não pode simplesmente pular do seu corpo-mente e experienciar objetos, porque os objetos não estão localizados onde parecem estar. A gente falou bastante disso, né? A respeito dessa experiência da localidade dos objetos, de distância. A gente falou de todos esses elementos no encontro passado. Veja só, é quase como se fosse, não, é como se fosse, as escrituras vão dizer assim, que essa realidade manifesta, aparente, ela ocorre assim, espaço como o elemento mais sutil e a presença dos objetos, né, a projeção dos objetos, que nada mais é a consciência aparecendo como múltiplas formas aparentemente diferentes e separadas dela mesma. E essa projeção de múltiplos objetos imediatamente também produz tempo. Então, espaço, tempo, distância, tudo. Porque se você tem objetos, você tem distância entre eles, você também tem o tempo. Então, é tudo simultâneo, né? Esses aspectos da criação, espaço, tempo, eles são produzidos de imediato. Eles não estão localizados onde eles parecem estar. Eles sempre parecem estar longe de nós, mas não estão. Aqui está uma das afirmações contra-intuitivas do Vedanta. Os objetos não são reais. Vejam só, a gente foi desenvolvendo até aqui essa análise a respeito da realidade dos objetos
e a gente também vê o James desenvolvendo o modo adequado da gente se abrir para o conhecimento do Vedanta, né? Então, primeiro tem o Shravanam, né? O ouvir abertamente, Manana como elemento de contemplação dos ensinamentos, e aí, por último, ele falou lá, a gente quase no final do nosso encontro passado, ele vai falar naquela sessão em definição de um objeto, que essa distinção entre sujeito e objeto é a base da prática, nididhyasana. Então, esses três elementos, a gente vai fazer a prática sujeito e objeto, e aí a gente termina aqui onde eu estava agora. O que eu queria apontar para vocês mesmo? Os objetos não são reais, né? Ele vai dizer que aqui está uma das afirmações contraintuitivas do Vedanta, e essa afirmação aqui a gente tem que entender, e vai aprofundar nisso logo adiante, sobre o que significa realidade, né? O que é ser real. Então, a gente tem que tomar que os objetos não são reais. Quando dizemos que eles não são reais, queremos dizer que eles nunca permanecem os mesmos, de segundo para segundo. E eles são compostos de partes, né? Então, a gente falou também bastante sobre isso desde lá do início do livro, quando a gente fala que o todo é mais do que a soma das suas partes, né? Então, se a gente olha para esse cachorro, ele até vai falar disso aqui para frente, né? Todos os elementos que compõem o cachorro, eles precisam estar organizados de uma certa maneira que a gente entende que aquilo é um cachorro. Os objetos são dependentes, né, dessas partes e do sujeito que conhece aquilo como um cachorro ou qualquer outro objeto. Eles não são reais, eles nunca permanecem os mesmos. Isso é o aspecto mais importante dessa definição, né? Real é aquilo que nunca muda, enquanto aquilo que é objetivado está sempre em mudança. Você pode olhar para uma pedra, que, sei lá, algum pesquisador vai lá numa pedra e fala que ele desenvolveu um método de análise que ele aponta que aquela pedra está no planeta ali há 500 mil anos. Mas aí você pode falar, então, mas tá vendo? Isso aí, então, desde que existe, nunca muda, e porque é uma pedra, provavelmente isso aí vai permanecer aí mais 1 milhão de anos. Então, primeiro que isso é um apontamento falho, porque a realidade dessa pedra vai depender de alguma da sempre ausência de circunstância de alguma coisa que nunca vai destruir aquela pedra. Vem um meteoro, cai na Terra e destrói ela. Se você analisar aquilo de perto, você vai chegar na realidade atômica daquela pedra. E aí você vai ver um monte de elétrons ali em movimento, então ela está em mudança constantemente, assim como todos os objetos. Então, qual parte do cachorro é realmente o cachorro? O cabelo, os pelos, né? Os dentes, as patas, o nariz. E se o cachorro é o nariz, o que é o nariz? Então, quando a gente analisa qualquer objeto, a gente pode ir fazendo essa fragmentação, né? Então, tá, né? Se eu me defino como corpo, isso é muito falho também, porque se eu perco a mão, eu vou dizer que eu não sou mais eu, ou que eu sou um eu que agora não tem a mão, né? Quando eu olho para um elemento, até mesmo como a água, né? Essa água, ela é hidrogênio e oxigênio também. Então, existe na dependência desses dois elementos, desses dois átomos arranjados de uma certa maneira, né? Dois átomos de hidrogênio, um de oxigênio, e por aí vai. Assim é com toda a realidade aparente, composta de partes e na dependência de um sujeito sempre presente que conhece esses objetos aparentes.
Então, é o nariz, né? É uma agregação de partículas que mudam de acordo com várias leis naturais. Então, qual partícula é a partícula do nariz? Né? Se você vai decompor o nariz do cachorro ali, você vai chegar em um monte de moléculas de tecido, de carne, e aí você não tem como pegar uma parte disso e falar isso aqui é o elemento essencial que é o nariz do cachorro, né? Ele existe na dependência de várias outras partes. Quando você chega muito perto do cachorro, ele é apenas uma porção de pelos, né? Você vai querer analisar, vou entender o que é o cachorro, enfiar a cara no cachorro, você vai só ver um monte de pelo. Quando você investiga todos os objetos, em última análise, esses não passam de espaço dentro do qual as partículas e o observador desse espaço aparecem. Então, é esse elemento mais sutil de todos que permite a presença de todos os objetos, o espaço, né? Quando eu tenho um vaso, por exemplo, e aí eu tenho, posso dizer que o vaso ele também é definido pelo espaço que está dentro do vaso e os limites que estão no entorno do vaso, então isso forma a imagem do vaso. Mas eu não posso dizer que o espaço que está dentro do vaso é diferente do espaço no entorno. E aí se eu quebro o vaso e varro aqueles cacos, o espaço que está ali permanece sempre o mesmo. O observador, o espaço dentro do qual as partículas e observadores desse espaço aparecem. O observador tem consciência do espaço e dos objetos que estão nele, ou esses não podem ser conhecidos. E a consciência do observador é a consciência que conhece tudo. Então, é isso. Os objetos, eles são dependentes de uma consciência que possa conhecê-los. Você, para afirmar que um objeto é real, você deveria então poder afirmar que existe algum objeto independente da consciência, o que é impossível, inclusive para todos os objetos que você não conhece. Aquilo que você virá a conhecer é dependente da consciência que conhece, daquilo que está presente na sua consciência, daquilo que está ausente. É dependente de um mesmo, um ser, consciência sempre presente. Fábio, Oi? vou te só voltando um pouquinho nessa parte aí que os objetos não são reais, né? E para ficar uma coisa menos mística, ficar mais clara, de uma forma mais simples, eu vou Uhum. dar aqui um exemplo aqui que eu vi no livro A Arte de Meditar, de um monge budista, né? E ele explicou que foi um exemplo assim que foi o que caiu a ficha para mim, né? Porque mesmo que você aceite que há objetos exteriores que você está tocando, pegando, o próprio objeto em si, ele não passa mais do que um agregado associado a um nome. E ele deu o exemplo de uma mesa formada por um tampo de madeira e 4 pernas, né? Sim. Então eu tenho ali uma mesa, um tampo de madeira e 4 pernas. Sim, eu estou vendo a mesa, sim. Se eu vou lá e tiro o tampo, aonde está a mesa? Não existe mais, só existe 4 Perfeito. pernas. E se eu vou lá e tiro as 4 pernas, onde está a mesa? Não tem mais, só tem o tampo. Então, mesmo que você não acredite que os objetos são reais, e você está tocando neles, eles não passam de um nome associado a uma forma, porque essa forma, se você tira uma parte dela, ela deixa de existir. Entendeu? Quando você Sim. tirava as pernas da mesa, a mesa não existia mais. E quando você tirava o tampo, também ela não existia mais. Então ela não passava mais do que um conceito associado a uma forma composta. Exatamente. Então, isso toca nesse aspecto. Todo objeto ele existe nas dependências, na dependência das partes que definem aquele objeto, a mesa, né, o tampo com 4 pernas, e fundamentalmente na dependência da consciência que conhece esse objeto. Definição de real. Algo é real se nunca muda.
objetos não são reais, porque eles mudam. Se você pensar sobre isso com cuidado, esse fato irá perturbá-lo, porque você não perseguiria objetos se soubessem que eles eram irreais. De qualquer forma, estamos tentando determinar onde os objetos estão localizados e o relacionamento que tenho com eles. Aqui está outra análise exaustiva da relação entre o sujeito e os objetos que se apresentam para mim. Essa investigação mostra que os objetos que identificamos e pensamos que estamos experienciando através das percepções sensoriais são, essencialmente, nada mais do que as sensações específicas criadas pelos órgãos dos sentidos. As sensações que experienciamos não constituem a totalidade do objeto com o qual as associamos. Por exemplo, a dureza que sentimos em nossa extremidade traseira quando sentados em uma cadeira de madeira não constitui o conhecimento de toda a cadeira. A cadeira se torna uma cadeira apenas porque fazemos uma inferência baseada em uma ideia do que é uma cadeira. O que experimentamos são apenas certas sensações distintas no corpo, que por sua vez são interpretadas como significando algo pela mente, que, como o corpo, aparece como um objeto em mim, a consciência. Essas sensações e o conhecimento que surge com elas não são iguais, nem à experiência da cadeira, nem ao conhecimento da cadeira. Então, existe aí uma distinção, né, entre as sensações e o conhecimento. E antes ele estava falando sobre as diferentes sensações que produzem a experiência da cadeira. Então, eu defino a cadeira pela experiência do tato, né, do contato com a cadeira, aqui meu traseiro com contato com o assento, o encosto da cadeira aqui. Eu defino a cadeira pela experiência da visão da cadeira, mas eu não defino a cadeira por um cheiro ou pelo olfato, né? Então, a gente às vezes integra as experiências por sentidos específicos. Cadeira se torna uma cadeira apenas porque fazemos uma experiência baseada, uma inferência baseada em uma ideia. Eu estou voltando um pouco, tá? Essas sensações e o conhecimento que surge com elas não são iguais, nem à experiência da cadeira, nem ao conhecimento da cadeira. Tudo o que experienciamos é dureza ou suavidade, se a cadeira for estofada, e uma ideia de cadeira. Como as coisas convergem, né? Aí a gente toca aqui nesse ponto do livro do livro que foi citado esses dias na aula de sábado, a gente falou dele de novo, do Greg Gould. Ele fala de dois livros aqui, esse Standing as Awareness, que é The Direct Path, permanecendo como a consciência, o caminho direto, e o outro é o The Direct Path, a User Guide, o caminho direto, um guia do usuário. Apresentam muitos experimentos concretos que provam que os objetos parecem estar por aí, mas não estão realmente localizados onde parecem estar. Tá? Se você investigar mais, verá que a cadeira nada mais é do que a experiência do órgão sensorial específico através do qual ela é percebida. Além disso, a existência independente de qualquer sensação não pode ser verificada por um órgão que não seja o órgão que a experiencia. Então é aquilo, eu conheço uma cadeira pela visão ou pelo tato, e eu não vou conhecer que é uma cadeira por uma experiência de olfato ou de audição.
A gente até pode falar o som de uma cadeira arrastando, mas isso não vai definir uma cadeira, né? Pode ser um outro móvel, outra coisa arrastando no chão, enfim. Então, Ô, Fábio, integra através de órgãos sensoriais específicos. Oi, Marcos. o que eu já li essa parte, tentei refletir a Uhum. questão de que você só percebe por aquele órgão específico. Sim. E o que ele está querendo dizer é que não tem como você provar a existência daquele objeto por um outro meio de sentido. Então, vamos dar um exemplo, que você entrasse dentro de um jogo virtual, né? Um jogo realístico. E lá dentro você, através de um dispositivo conectado ao cérebro, né? Uhum. Transmitindo aquela projeção, você está vendo objetos, tocando, percebendo todos eles, né? Mas Uhum. não tem como você ter certeza que aqueles objetos realmente estão existindo ali, porque o único órgão que está percebendo é aquele do qual você está tendo a percepção. Não tem um outro órgão para fazer tipo uma conta-prova e provar de fato que o objeto existe, Sim. além da imagem formada na mente. Eu entendi dessa forma. Sim, ótimo. Você precisa da experiência, no caso específico da cadeira, você só infere que é uma cadeira pelo tato, pela visão, né? A experiência do olfato ou da audição não vai servir como essa contraprova, como você falou, para validar que você realmente está tendo a experiência de uma cadeira. Além disso, a existência independente de qualquer sensação não pode ser verificada por um órgão que não seja o órgão que a experiencia. Para a cadeira ser objetiva e sujeita ao conhecimento comum, teria que ser verificada por algum outro órgão de percepção. Perfeito, Marcos. Mas é somente quando uma dada sensação aparece em mim que eu experiencio o que é chamado de ver, escutar, provar, tocar ou cheirar, né? Então, todos os sentidos, eles aparecem em mim, o sujeito consciência sempre presente, que é existente mesmo na inexistência do corpo e, portanto, dos órgãos sensoriais. Continuando a investigar, descobrimos que os órgãos dos sentidos são essencialmente nada além de mim, a consciência que os vê, que os percebe, né? Eu não os sinto como instrumentos esperando para serem usados por mim. Eu não penso, eu quero cheirar a rosa. Eu me pergunto onde eu deixei meu nariz. Ontem eu possuía um nariz, mas parece estar perdido. Deixe-me chamar minha esposa, talvez ela tenha colocado em algum lugar errado. A análise revela que cada órgão é uma função única da consciência, em virtude do qual um tipo particular de percepção ocorre. Então, por exemplo, a experiência de cheirar a rosa acontece. Ela simplesmente acontece. A gente poderia falar assim, você está transitando na rua, ou melhor, da perspectiva da consciência. Está ocorrendo em você a experiência da rua, você transitando nela, a rua transitando em você, a experiência de você estar caminhando e aí de repente você passa por um jardim e você percebe o cheiro das rosas floridas daquele jardim. As experiências, elas não são deliberadas, né? Elas simplesmente acontecem. Eu não posso dizer, eu quero sentir agora o cheiro de rosa se a rosa não está presente ou qualquer outra fragrância de rosa presente para eu sentir esse cheiro. Continuando a investigar, eu não sinto... Tá. A análise revela que cada órgão é uma função única da consciência, em virtude do qual um tipo particular de percepção ocorre. Finalmente, uma vez que a consciência é necessária, pois sem ela o órgão dos sentidos não pode sentir, é claro que os sentidos dependem da consciência para a sua própria existência, mas a consciência não depende deles. Você é consciência
existe se estiver ou não sentindo objetos, como no sono profundo, por exemplo, né? Então, essa experiência que a gente tem todas as noites, ela serve para validar isso. Os momentos de sono profundo. Se eles não têm existência independente, os objetos que os sentidos parecem relatar, que é a base de nosso conhecimento deles, não têm existência à parte de mim, a consciência que testemunha, sobre a qual muito será dito à medida que prosseguimos. Então, entrando mais um pouquinho no sono profundo. O sono profundo, a gente tem o funcionamento dos nossos órgãos sensoriais em suspenso para a consciência, né? Uma experiência de puro tamas que te coloca num estado de ausência de experiência. Então, isso diz respeito de que o único existência real presente é a consciência que possibilita o funcionamento desses órgãos sensoriais. Você, consciência, existe se tiver ou não sentindo objetos, como no sono profundo, por exemplo. Lá em cima ele fala, não pode sentir, é claro que os sentidos dependem da consciência para a sua própria, mas a consciência não depende deles. Você, consciência, existe se estiver ou não sentindo objetos. A gente pode pensar também, né, a gente vai envelhecendo. Eu agora, por exemplo, voltei a usar óculos, porque no passado abandonei, aí minha miopia piorou, né? E aí a gente vai ficando velhinho também, começa a piorar a audição e aí é isso, né? A experiência do aparato sensorial, ela também vai se modificando. Você não passa a pensar que você deixou de ser você se você ficar cego ou se você perder qualquer outro sentido, né? Audição, paladar, olfato. Se eles não têm existência independente, os objetos que os sentidos parecem relatar, que é a base de nosso conhecimento deles, não têm existência à parte de mim, a consciência que testemunha, sobre a qual muito será dito à medida que prosseguimos. Ok. Se os objetos existem apenas como sensações e as sensações só existem como eu, a felicidade que aparentemente é causada pelo contato com os objetos vem apenas de mim. Se pensarmos um pouco mais longe, ficará claro que não posso separar a felicidade que sinto de mim, o sujeito. Assim como uma onda nunca é separada do oceano em que ela aparece. A alegria e a satisfação que aparece quando obtenho o que quero é simplesmente o eu, a consciência. Então a gente veio até aqui analisando isso de várias formas, né? Se pensarmos um pouco mais longe, ficará claro que não posso separar a felicidade que sinto de mim, o sujeito. Isso diz respeito tanto a toda essa análise que a gente veio fazendo, de que a felicidade não pode estar realmente num objeto. Se eu estou perdido no deserto e preciso muito beber uma água, eu encontro aquela água e falo, nossa, me realizei. Esse momento de felicidade não foi trazido pela garrafinha de água que você encontrou, não veio pela garrafinha de água que você encontrou no meio do deserto. Veio pela remoção do desejo que a sua sede impôs a você. Você precisava muito para continuar sobrevivendo, porque todos nós queremos sempre viver. Aí você encontra aquele objeto, você fica feliz, mas não foi o objeto em si, mas sim a remoção do desejo que saciou a sua sede. Se pensarmos um pouco mais longe, ficará claro. E diz respeito também ao que é a natureza da consciência. A gente diz que a natureza da consciência
é felicidade, é amor, é bem-aventurança, bem-estar, não como atributos atrelados às circunstâncias, não como amor condicional, não como felicidade condicional à presença da água enquanto você está no deserto, não como bem-estar condicional à boa saúde ou bem-estar do corpo físico, mas como aquilo que é independente de todas as circunstâncias. Porque a natureza da consciência, ela é Anand, ilimitada, plena, purna, né? Plena em si mesmo. Fábio, Oi, Marcos. essa parte aí eu já me esforcei para tentar compreender mais profundamente, mas uma coisa que gerou em mim assim uma certa, sei lá, uma certa falta, não sei, uma certa, não completou perfeitamente, por exemplo. É. Quando ele afirma aí a questão, né, que na verdade todas as sensações estão ocorrendo na consciência, né? E os órgãos do sentido também não estão separados da consciência, eles é uma função da consciência, Uma certo? função, Então, sim. essa realidade exterior, aparentemente existente, né, desses objetos que produzem esses estímulos para esses sentidos é que gera a sensação, e essa sensação é que vai fazer com que eu a experiencie. Por exemplo, imagine que eu gosto de uma determinada música, um estilo de música, né, como tem as minhas preferidas. E aí, então, eu coloco elas aqui para tocar, coloco um fone de ouvido muito bom que eu tenho aqui, fazer a propaganda. E aí, então, quando aquela música está tocando, aqueles tipos de instrumento, naquele tipo de nota musical, eu sinto um êxtase mental, um prazer, uma sensação de satisfação, certo? É Uhum. claro que apenas estímulos de onda está sendo transmitido. Meu Uhum. órgão do sentido, que não é separado de minha consciência, que é uma função da consciência, está pegando esses estímulos, interpretando e construindo uma experiência totalmente subjetiva na mente, que sou eu Uhum. mesmo. Uhum. Porém, essa felicidade que eu estou sentindo nada mais é do que a minha mente reagindo àquela experiência de sensação que é produzida pela própria mente, já que o que veio do exterior foi apenas uma onda vibracional, né, que é o som. O problema é que parece que não tem como a consciência vivenciar isso sem ter essas coisas exteriores que apertam os botões internos da consciência. Porque não tem como eu curtir a melodia daquela música se eu não tocar a música. Entendeu? Ótimo. É como se Mas vamos houvesse uma analisar isso. coisa que, que apertasse os botões da consciência, a consciência ativava a sua própria bem-aventurança que está ali inativa. Muito bom. No final das contas, é sempre você experienciando você mesmo, o sujeito, Isso. eu, Eu experienciando a mim mesmo. A em todos mágica os está em como níveis, é que esse estímulo faz isso, né? experienciando a si. Isso. Então, vamos analisar um pouquinho através desse exemplo que você deu. Por um momento, existiu em você o desejo de produzir essa felicidade através de ouvir música. E aí você removeu esse desejo no momento que você põe a música para tocar. A música aparece na sua conformação de vassanas como uma preferência que lhe agrada, que lhe traz uma experiência aprazível. Na verdade, isso é quase que universal, né? Se bem que tem uns certos tipos de música que produzem muita infelicidade. Mas isso também Não, vai tem ser que ser a música relativo para dentro do cada seu gosto. pessoa. Exato. Então, na verdade, isso diz respeito à natureza da consciência, que é essa plenitude sempre presente. A felicidade, ela veio até você pela experiência da música, sim, porque a música está presente. Se ela está presente, é porque o desejo de ouvir música foi removido. Se você ficar ouvindo o seu repertório que tem aí no teu iPod ou qualquer aparelho que você tem aí para ouvir música por 20 horas seguidas, provavelmente a mesma felicidade vai deixar de existir. Ela não vai ter a mesma qualidade no momento que você começou a ouvir aqueles 3 hits que você gosta mais lá no começo. E aí você vai querer uma outra experiência para produzir essa felicidade. Você vai dar um tempo de música, você vai fazer uma comida para você, seja lá o que for, né?
Então, isso diz respeito à Sim, nossa dinâmica de estar sempre buscando a felicidade através das experiências. sim, Mas, desse ponto de vista eu compreendo. É que, na verdade, essa felicidade, ela está aham, ocorrendo em mim e a fonte dela sou eu mesmo, né? Agora, porque é claro que se o objeto tivesse um objeto, a felicidade ia continuar sendo transmitida, eu ia ouvir infinitamente aquela música e nunca ia cansar, né? Porque exato. estava vindo do objeto a felicidade, mas na verdade, a felicidade está acontecendo em mim como reação à experiência do objeto. Porque Sim. se eu ouvir a música 100 vezes, a experiência da música continua idêntica, mas a minha percepção, quer dizer, a minha experiência interior de satisfação não vai permanecer, porque na verdade a felicidade foi de mim a partir da reação à experiência. Agora, o que acontece o difícil de compreender é por que se a felicidade está em mim e eu não estou separado dos objetos, por que eu não posso acionar essa felicidade automaticamente, sem ter que associar à experiência do objeto? É aí que eu acho que é o grande gargalo, ou grande dificuldade que a gente tem de compreender essa realidade, né, da consciência. Ô, Fábio, Ótimo. Oi, Fábio, André. Pode eu falar. acho que a questão do Marcos é muito boa e o nosso gráfico aqui ele consegue explicar um pouco isso. Exatamente. Quem a música e já criou uma vassana de prazer ou de aversão, quer seja o tipo de vassana. Então, como ele já tem essa vassana que ele cria, ela está compartimentalizada, entre aspas, no corpo causal, e o mais próximo ali do corpo sutil, que é onde dá a reflexão do ser. Por isso que essa coisa parece que está acontecendo só na cabeça da gente. Porque a gente não consegue apertar um botão nisso. Porque, na verdade, é quando a vassana faz sentido, quer dizer, se é vassana, ela sempre vai fazer sentido, né? E Aham. quando a consciência reconhece isso, ela fala, ó, eu deixo você ter um prazerzinho porque essa vassana aqui, ela foi, de uma certa forma, ligada por aquele botão que ele falou, que são os órgãos sensoriais. Então, eu acho que a proximidade aqui da questão do corpo sutil e o corpo causal, que é onde acontece a reflexão do ser. Por isso que parece que a felicidade quando ele coloca o fone de ouvido, fica muito mais próximo da cabeça dele de onde a gente acha que tem a mente. Mas a mente é um Aham. corpo causal. O corpo causal é. Não, olha só, vamos lá, André. A mente, ela é puramente corpo sutil. E a reflexão Desculpa, da vássanas. consciência. Vássanas Isso, é o corpo causal. isso. Aí a reflexão. Vamos abrir o chart porque Isso. é importante nesse O, momento. o, F11 que eu tenho que eu acho que apertar. acho que eu consegui entender o que ele quis dizer, Fábio. Ah, O que ele fala aí. quis dizer foi o seguinte: eu tenho já lá no meu corpo causal uma vassana que aprecia música naquele estilo Isso, específico, certo? Essa exato, vassana ela está desligada, tipo ela está dormindo lá no meu corpo causal. A exato. consciência pura está refletida na mente, certo? Certo. Tudo que eu trago para a mente, hora que a consciência ilumina, aquilo ganha vida, aquilo se expressa. Exato. Então, a música, na hora que na hora que meu ouvido capta aquela onda sonora que evoca aquela vassana que tem aquele gosto musical, aquela vassana, então, vem para a consciência, né? Ela expande para o espelho da mente, a consciência ilumina e naquele momento aquela vassana ganha vida e a experiência de prazer ocorre. Então, na verdade, o que eu estou experimentando é puramente aquela vassana funcionando. Exato. Que é uma Então, isso que ele quis dizer. vassana é uma vassana pela qual você tem Uma desejo, preferência. não uma pela qual você tem Isso. aversão, uma circunstância pela qual você tem desejo e não uma pela qual você tem aversão. Então a gente fica É, buscando essa e isso aí é experiência interessante, por de exemplo. nossa preferência, né? É um Bom, exemplo de você estar falando de aversão, da pimenta, né? Eu gosto de pimenta, então eu tenho uma vassana que aprecia aquele sabor picante. Na hora que eu experimento, eu sinto uma sensação boa. Meu filho detesta, então a experiência da pimenta é idêntica para as duas pessoas, só que a vassana dele já tem aversão à pimenta. Então, na verdade, você está experimentando a manifestação da vassana iluminada pela consciência. Eu acho que foi isso que ele quis dizer. isso mesmo, isso mesmo. O que é importante a gente fazer essa distinção, né? É isso. A gente é regido por uma série de tendências
que às vezes a gente nem tem muita clareza, né? Como o Nagar falou na nossa aula de sábado, né? As vasanas, elas se expressam ali, é como se fosse uma panelinha de pressão que de repente aquilo vaza para o corpo sutil e produz, por exemplo, a necessidade de, tipo, preciso colocar um som agora, precisamos de música nesse ambiente. Aí você coloca a música, você curte a música, legal, tal. Mas a gente estava refletindo sobre a natureza da felicidade. E aí você fez uma pergunta que era sobre o porquê eu não posso ativar essa experiência de felicidade sempre quando eu quero, se a minha natureza como ser é a felicidade. Não foi assim a sua pergunta? Foi essa mesmo. Por que eu não consigo acionar isso diretamente? Porque eu preciso desse botão da experiência para ligar a felicidade que já está em mim. Então, toda essa distinção, todo esse trabalho que a gente vai fazendo aqui no início do livro, ele vai servir para a gente também começar a trabalhar essa distinção fundamental entre experiência e conhecimento. Então, a realidade do ser único, sempre presente, ilimitado, imutável, livre de todas as experiências e atributos, ela é essa felicidade. Então, eu realizo essa felicidade por autoconhecimento. Todos os objetos existem na dependência de um conhecimento que ilumina e produz a aparência desses objetos. Então, a gente, de fato, realiza essa felicidade permanente por autoconhecimento, mas a gente tem que fazer isso com uma distinção muito clara e bem trabalhada sobre experiência e conhecimento. Porque aqui, experiencialmente, a gente não está falando da felicidade, por exemplo, que vem da exaltação que eu tenho ao dançar e curtir a música que eu estou ouvindo. Em alguns momentos, um sujeito que tem o autoconhecimento sempre presente, você vai ver o cara assim, amuado no canto do sofá, você vai falar, o cara deixou de ser iluminado, entende? Então, essa questão das circunstâncias que estão sempre se modificando, elas não são um sinônimo da nossa felicidade, né? É isso que a gente vem trabalhando. A gente tem momentos de apurrinhação, independente da gente sempre saber que é a felicidade sempre presente, que é a nossa natureza. Então, é essa distinção que a gente vai trabalhando. A felicidade, como autoconhecimento, é essa felicidade que é livre de uma exaltação ou de uma fascinação exacerbada por determinadas experiências e da sensação de limitação pela ausência dessas experiências ou da sensação de frustração ou de raiva ou qualquer sentimento contraproducente que é produzido na presença de uma circunstância que você evita, essas que você rejeita, aquelas que a gente tem aversão. Então, a gente até vai ver aqui mais para frente do livro, que eu estava dando uma lidinha hoje antes da gente começar, eu lembrei de uma frase que o Nagar falou uma vez, que era uma coisa assim, por um momento, quando você está curtindo, quando todas as circunstâncias são muito agradáveis, você pode até esquecer de ficar fazendo a discriminação de, eu sou o sujeito livre, independente dessa realidade, né? Quando as situações são desfavoráveis, é que é muito importante a gente ter essa discriminação presente. Mas é basicamente isso, Marcos. A gente logra como um autoconhecimento que passa a ser a sua... o Nagar fala sempre, né, num shift de identidade. Eu acho muito apropriado, apesar de a gente não conhecer o ser como um objeto, e quando a gente fala em identidade, a gente sempre coloca atrelado à palavra identidade certos atributos, e o ser, ele não pode ser definido como uma identidade ou como uma entidade
tal como a gente entende o que seja uma identidade. Mas é de fato esse shift de identidade que o Nagar fala, porque passa a ser um saber sempre presente. Você acorda já sem a dúvida daquilo que você é como natureza Satitananda. Então é disso que se trata. Não significa que a minha vida vai ser experiencialmente, circunstancialmente sempre um bliss eterno e eu estou sempre em êxtase. As contas chegam, a gente tem boleto para pagar e nenhum iluminado vai ser livre disso. Tem alguns que tentam, com a sanga ali bancando e tudo. Mas nem esses estão livres de algumas apurrinhações. Fábio? Ei, Fábio. Oi, Opa, oi. eu queria só fazer um comentário sobre esse questionamento que o Marcos teve, né? Como é que eu posso ligar essa felicidade? É porque, na verdade, o que pode estar ocorrendo é uma expectativa de felicidade como você a conhece. Você conhece uma felicidade objetal. Exato. Então, você vai projetar isso naturalmente na hora de pensar na felicidade do ser. Muito bom. Mas, como o Fábio disse, essa felicidade não está vinculada a essa felicidade objetal que nós compreendemos e estamos habituados. Só Muito isso bom. que eu queria falar aí sobre isso. Muito obrigado, Alex. Bem colocado, Alex. Agora, isso aí, você me fez lembrar, sempre quando o Arlindo faz a gente essa advertência, para a gente não ficar, né, apegado a esses conceitos de iluminação experiencial, né, de uma Exato. experiência de iluminação. Porque a iluminação, na verdade, não é a experiência, é a compreensão de tudo que a experiência é. Então, Fábio, só para concluir esse assunto aí, do que eu estava falando, eu percebo o seguinte, que uma das coisas que eu acho que acontece no caso, né, a minha forma de ver esse conhecimento, é que por enquanto a gente está tão iludido com a experiência dos objetos, que a gente está sofrendo, a gente está angustiado correndo atrás de coisas, porque a gente acredita que aquilo é real. Quando acontece o conhecimento, você descobre que isso aqui é apenas um sonho compartilhado, aí agora você relaxa e tem diversão. Até quando a coisa não está favorável, você acha graça. Porque você Exato. percebe que tudo aquilo ali, de fato, é só um jogo de projeção. Entendeu? Então, é uma experiência que você pode relaxar na hora que ela estiver favorável, até desfrutar, né? É tipo assim, eu estou dentro do sonho tomando um açaí, eu adoro açaí. Então, eu sei que é sonho, mas eu vou desfrutar da experiência do açaí. Mas na hora que Ótimo. eu tiver que tomar um boldo, eu não vou estressar, porque eu sei que aquilo não é real. Entendeu? É isso mesmo. E o que o Alex colocou brilhantemente, né? A gente falou Sim. sobre um pouquinho outro dia, que a gente sempre tem uma imagem. Assim como você estava falando outro dia da perfeição, né? A gente ficou trabalhando aquela ideia da perfeição do Giva e tal. E aí até a gente falou sobre o Giva nunca é perfeito, né? Aí no segundo encontro eu falei, de um outro ponto de vista, a gente pode dizer que o Giva é perfeito, tal como as circunstâncias se apresentam nesse momento. E em relação à felicidade, é a mesma coisa. A gente sempre tem uma imagem formada do que seja um sinônimo de felicidade, né? Então eu preciso das circunstâncias assim, assado, para que eu tenha felicidade. A gente fica buscando produzir essa felicidade através da produção dessa imagem, né? Buscando essa conformação perfeita que agora eu alcancei a felicidade que eu queria. Então eu estou tranquilo, eu atingi aquele momento da vida que de repente eu não preciso mais me preocupar tanto em trabalhar, eu estou vivendo à beira-mar, se você gosta de mar, seja lá o que for. E aí vão aparecer situações que, se o sujeito tem essa imagem como o ideal de felicidade, em algum momento alguma coisa vai acontecer que vai desmontar essa imagem formada, né? Então, se a gente fica na dependência da felicidade como algo que depende dessa imagem, que é circunstancial, a gente sempre vai falhar. Então, a gente só logra, de fato, como autoconhecimento. Onde eu tinha
parada aqui. Se eles não têm existência independente, os objetos que os sentidos... Foi aqui? Você, consciência, existe, se estiver ou não sentindo os objetos como no sono profundo, por exemplo. Acho que foi aqui, né? Se eles não têm existência independente, os objetos que os sentidos parecem relatar, que é a base de nosso conhecimento deles, não têm existência à parte de mim, a consciência que testemunha, sobre a qual muito será dito à medida que prosseguirmos. Se os objetos existem apenas como sensações, e as sensações só existem como eu, a felicidade, que aparentemente é causada pelo contato com os objetos, vem apenas de mim. Se pensarmos um pouco mais longe, ficará claro que não posso separar a felicidade que sinto de mim, o sujeito. Assim como uma onda nunca é separada do oceano em que ela aparece. A alegria, satisfação que aparece quando obtenho o que quero é simplesmente o eu, a consciência. Acho que tem muito o que comentar, a gente trabalhou bem essa compreensão até aqui. A gente vai ter a felicidade aparentemente produzida pelos objetos, mas a gente pode analisar de diversas maneiras que não é assim, né? Talvez eu percebo que a mais fácil da gente compreender isso é através da questão da remoção do desejo, né? Então, em algumas pessoas, uma aflição, por exemplo, que um desejo produz, quando você está na presença do objeto, então, portanto, a remoção do desejo, a produção a aparente produção, né, de felicidade. A felicidade está ali, presente, mas encoberta por aquele desejo, foi removido, a felicidade é vivenciada. As outras maneiras de analisar, como, por exemplo, a questão da realidade, né? Se a gente for olhar para a física de partículas por trás de qualquer objeto, para muitas pessoas vai ser mais difícil, né? Muito abstrato pensar sobre isso. Eu acho que essa questão da remoção do desejo para todo mundo é algo que é fácil de entender, né? Fábio, Oi, André. outro dia o Arlindo usou uma palavra que você fica querendo uma coisa, querendo muito. Aí quando você consegue aquela coisa, você sente um alívio. Alívio. Esse alívio parece que tira a tensão de todo aquilo que o Marcos falou, aquela expectativa que você criou, aquele alívio, aquilo parece ser um sinal de que nós temos alguma felicidade em algum lugar aí. Sim. Então, aquele alívio, você, na verdade, você não removeu, né? Você tirou um pouquinho o gás, porque esse desejo depois ele vai voltar em outras formas. Então, na verdade, você tem um alívio, você fala assim, consegui. Seja qualquer coisa. Então, essa coisa alívio parece que é um sinônimo também para o fato, acho. Sim. Quando a gente está falando dessas vasanas vinculativas, né, as binding vasanas, essas vasanas que, por exemplo, da pessoa que tem um determinado vício, né, você pensa na pessoa que é viciada em tabaco e o tabaco não está presente no ambiente. E aí ela fica com aquela aflição, de fato, né? De uma maneira mais sutil, todos os nossos desejos, talvez para outros tipos de desejo, né? A gente está falando de uma coisa mais sutil, mais soft, né? Para o viciado em alguma coisa é uma coisa mais extrema. Mas é isso, o desejo ele sempre vai produzindo uma contração, uma limitação, um véu a respeito da nossa felicidade inerente, né? E alívio é uma boa palavra, de fato. Hein, Fábio? Eu acho que a palavra ideal aí também seria que o desejo produzisse uma perturbação, Sim. né? Uma perturbação temporária sobre a felicidade, a bem-aventurança permanente do ser. Lá já está a bem-aventurança. O desejo produz uma perturbação, como um véu que cobre isso. Aí gera aflição. Aí quando você obtém um objeto, esse desejo é temporariamente, né, suspenso, e essa bem-aventurança que já estava lá presente retorna.
Isso aí. Muito bom. Assim, vemos os objetos. Vemos que os objetos não estão longe de nós, em um mundo lá fora. Eles são experienciados e conhecidos em nós. Se levarmos nossa investigação um pouco mais adiante, chegaremos ao fato que é a base do Vedanta, o conhecimento que nos liberta da dependência de objetos. Descobriremos que a realidade é não dual e que não podemos depender de objetos porque eles são nós mesmos. Assim, as partes, né, aquilo que é temporariamente aparente na nossa experiência, se deixa de estar presente, não subtrai nada de nós, né? A gente tem aquela parte do Purnamada lá que fala assim, deixa eu ver se eu tenho aberto aqui, que o pleno se retirado do pleno, o pleno permanece, se acrescenta o pleno permanece pleno, né? Esse último verso, Purnashya, Purnamadaya, Purnameva, Shishyate, significa tirando o pleno do pleno ou acrescentando o pleno ao pleno, apenas o pleno permanece. Então a gente está falando de não dois, somente uma existência, consciência, e que tem nela algo que é aparente e diverso como algo que é aparentemente diferente dela. Mas é como se a gente fosse pensar na miragem no deserto. Se a miragem no deserto some, o deserto ele permanece tal como ele é. Não muda nada no deserto, não subtrai nada do deserto. Então, esses objetos eles são fundamentalmente nós mesmos, né? Toda a realidade aparente do universo, a essência, o fundamento é a consciência tal como ela é, pura, imutável, livre de todos esses atributos. Mas ocorre nela uma aparência de ser aparentemente diferente dela. Se nossa análise é verdadeira, e então os objetos que experienciamos não estão separados da consciência que possibilita a experiência deles. Aí tem uma notinha de rodapé lá. A palavra consciência é sinônimo de conhecimento, como princípio conhecedor. Ambas se referem ao eu real. Lembrando o real, né? O sujeito é aquilo que nunca muda, é sempre presente. Evito propositalmente usar os termos sânscritos Brahman e Paramatma, porque não temos como avaliá-los fora da tradição sânscrita. Ambas as palavras também referem-se à consciência plena, Chaitanyam e Chetena, vista de ângulos ligeiramente diferentes, e não há diferença entre elas. Costumo favorecer a palavra conhecimento ou consciência plena, porque a mente ocidental tende a ver a consciência como objetos que aparecem na mente. Isso é de fato, quando a gente fala sobre estar consciente, as nossas mentes ocidentais aqui, imediatamente vão fazer uma verificação daquilo que está acontecendo para dizer se está consciente ou não, né? Eu estou consciente do ventilador aqui na minha frente, da luminária e por aí vai. Mas a gente está falando aqui do conhecimento puro. A mente ocidental tende a ver consciência como objetos que aparecem na mente, o que cria um problema, porque o objetivo da autoinvestigação é distinguir a consciência da mente e dos objetos que aparecem nela, né? Então a gente volta naquilo. A mente, a natureza dela em si, em seu estado natural, puro, ela é ilimitada, sem forma. Ela é independente dos conteúdos que aparecem nela.
Muito bom essa notinha de rodapé aqui, né? Aí a gente vai entrar em os objetos sou eu. Alguém quer fazer algum comentário ou pergunta antes da gente entrar nessa nova sessão? Um comentário. Em alguns textos, em alguns Upanishads e até alguns mestres por aí, eles não utilizam a palavra real, porque fica muito difícil você falar, olha, os objetos não existem, eles não são reais. Exato. Na verdade, eles usam um outro termo que é o permanente e o impermanente, né? Então, a discriminação quando eles falam nesse sentido, a discriminação é a discriminação do permanente e do impermanente. O impermanente é a consciência, é o ser e assim por diante, e o resto nós sabemos. É só um comentário. Muito bom, André. Mas olha só, de uma maneira brilhante, eu entendo que o James ele trouxe uma compreensão para essas nossas mentes ocidentais que abarca muito melhor a compreensão. Porque, de fato, é muito difícil, e aí entra naquela questão da limitação que sempre tem por trás das palavras, né? Se você pegar, às vezes, alguns versos do próprio Adi Shankaracharya, você vai ver, outro dia eu estava vendo alguns slokas de um manuscrito que ele fala que não, os objetos não existem, né? Aí, em algum momento vai falar que não são reais. O James fala mais em não real, né? Aí ele trabalha melhor a compreensão daquilo que simplesmente é, falando em realidade, mas ele vai explicar a realidade como além de permanência, que só diz respeito à característica de tempo, né? Aquilo que é objeto é temporal e aquilo que é impermanente é a natureza da consciência, que é atemporal. Ele vai explicar isso de uma maneira mais ampla, falando no que é imutável, no que é atemporal, no que é sempre presente, ilimitado e independente, né? Satyan também é independente dessa realidade de Mithya. Isso também é verdade, né? O que é verdade? Quando a gente está falando de verdade, na nossa experiência cotidiana, a gente está sempre falando de verdade e de realidade como verdades relativas, né? Como realidades que são relativas a determinadas circunstâncias, né? Mas um sujeito sempre pode relatar um fato diferente de outro ou entender diferente de outra pessoa, a depender do discernimento também. Eu entendo que para as nossas mentes ocidentais, o James usar essa definição de real, falar em real e explicar isso foi, para mim, por exemplo, que também tive muito contato com o budismo no princípio, que se fala muito em permanência, impermanência, né, e outros conceitos do budismo que para mim não resolviam completamente a questão da natureza da consciência, porque é tão importante quanto a gente entender, fazendo esse processo de discriminação sujeito-objeto, e aí a gente entende, tá, ok, entendi a natureza da consciência. A gente também precisa entender de uma maneira muito completa o que isso significa. O que isso significa também é muito importante, né? E o que isso significa na verdade, aquilo que é comum, aquilo que é tão simples, que é tão ordinário, que o Nagar fala, mas que, ao mesmo tempo, não é limitado a essa realidade aparente, né? É tudo o que há, de fato. Mas, enfim, só também complementando o seu comentário complementar, que a gente sempre vai ter a limitação das palavras, e eu acho que aí o James acaba criando um elemento diferente aqui na tradição que ele, vamos dizer assim, está construindo aqui para explicar para as mentes ocidentais o Vedanta. Ô, Fábio. Oi? Essa colocação sua foi excelente, porque também eu tive basicamente o mesmo problema aí, porque praticamente no budismo, né, que ele coloca essa questão do permanente e impermanente, eu era um estudante, aprofundei bastante
estudando a filosofia budista, né, principalmente os conceitos mais profundos, né? E isso não resolvia o problema, porque quando eu falo assim, o objeto é impermanente, e por isso eu não vou procurar objetos, isso não resolvia, porque também o meu desejo também não é permanente. Eu tenho um desejo por um objeto, vou lá e obtenho, satisfez e acabou. Então, se o objeto continua, não vai ter importância, porque, por exemplo, a música. Eu vou lá e ouço, na hora que eu sinto o desejo, eu ouço. O desejo foi temporário, o objeto também foi, mas o desejo foi realizado. Então, eu vou continuar correndo atrás de objetos. Agora, eu só vou cair a ficha de não correr mais quando eu compreender que eles são basicamente uma ilusão mesmo. Eles são só aparentemente reais. E quem é real sou eu, e em minha consciência eles estão aparecendo, que nada mais é do que eu mesmo. Aí resolve o problema de correr atrás de objetos. Quando você compreende que eles são realmente uma miragem. E aí eu acho que o conceito do Vedanta é muito mais, né? É muito mais forte para remover a ignorância. Né? É completo. É só isso. Obrigado, Marcos. Legal. Vamos entrar aqui em objetos. Os objetos sou eu, então? Deixe-me fazer uma pergunta de $1 milhão. O quão longe você está da sua consciência experienciadora? E a resposta é: você não está longe. De fato, não há diferença entre o verdadeiro você, a consciência testemunha, não experienciada, é importante a gente explicar isso aqui, e a sua consciência experienciadora, a pessoa que você pensa que é. Né? Ele vai apontar para essa realidade que é não experienciada. A consciência que somos, ela não pode ser experienciada tal como a gente experiencia essa realidade aparente. Ela é o puro conhecimento de toda essa realidade aparente. Ela é o puro conhecimento por trás de todos os sentidos. É a simples existência, né? Fábio, eu também gosto de usar o conceito de que também no aspecto da experiência, essa consciência que está testemunhando, né, ela é a testemunha. Então, se ela é a testemunha que testemunha tudo, ela não pode ser testemunhada por nada, porque não há uma outra consciência para testemunhar ela mesma. Então, ela é o sujeito que testemunha os objetos. Então, ela não pode ser testemunhada porque não tem como o sujeito testemunhar a si mesmo diretamente, porque ele não é um objeto. Sim. Ele, de fato, é o olho que vê. Exato. Então, ele não pode ver a si mesmo. Isso. A gente, invariavelmente, nas analogias, usa de objetos, né? E isso traz uma limitação, mas essas analogias são perfeitas. O olho, ele nunca pode ver a si mesmo. Ele vai ver no espelho o olho, mas ele está vendo o reflexo no espelho, ele não está vendo o olho. Né? A mesma coisa uma máquina fotográfica. Ela nunca está presente na foto. Você pode até tirar uma foto na frente do espelho e aparece a máquina fotográfica, mas você está vendo o reflexo na máquina fotográfica. Ou a gente pode falar da faca também. A faca, ela pode cortar, você pode pensar numa super faca que corta todos os objetos, mas ela nunca vai conseguir cortar ela mesma. Pensa que é. Tá. Então, embora a pessoa que você pensa ser é somente um objeto conhecido por você, como os objetos físicos são conhecidos, essa pessoa não é separada de você. A testemunha que não é experienciada, o verdadeiro você. Assim como um anel feito de ouro não é separado do ouro. Esse é outro tipo de analogia brilhante, né? A gente pode pensar também no barro, produzindo vários objetos, né? Então, se eu mostro para você um anel de ouro, eu vou perguntar, então, tá, o que é esse objeto que você está vendo aqui, né? É o anel, ok, mas essa é a realidade desse objeto? O que esse anel é fundamentalmente? Porque eu posso derreter esse anel, aí eu tenho ouro derretido, aí eu pego e faço um outro objeto, um pingente de ouro, um brinco de ouro.
o que for. Então, ele é fundamentalmente ouro, né? Então, a existência do anel é dependente do ouro, que é o seu fundamento, mas o ouro, ele é sempre presente, porque a gente está fazendo uma analogia com objetos, mas ele é independente da realidade do anel, da realidade aparente do anel. Se isso for verdade, os objetos são você. É isso que queremos dizer quando usamos a palavra não dualidade. Então é isso. Fundamentalmente, só existe você. Tudo que você está experienciando não é nada além de você. Porque a natureza de tudo o que é experienciado é o puro conhecimento que pode testemunhar todos os objetos aparentes. A dualidade, a distinção entre o sujeito e o objeto se quebra quando você investiga a natureza da percepção, né? E foi isso que a gente veio fazendo até aqui. Mas eu não sou um objeto. A mosca na sopa da dualidade é essa. O corpo não pode ser você, porque é um objeto conhecido por você da mesma maneira que qualquer outro objeto é conhecido por você. Como o corpo, você não é suas emoções ou seus pensamentos, ou qualquer coisa que acontece com você, porque todos esses objetos são conhecidos com você. Então, relembrando também um pouquinho a importância da gente ampliar essa compreensão grosseira que a gente tem sobre o que é objeto, né? Em Vedanta a gente está falando sobre tudo aquilo que é objetivável, né? Então a gente está falando não só dos objetos físicos, mas a gente está falando das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos. Minha mão não sou eu, mas eu não sou a minha mão. Se a minha mão for removida, eu ainda sou o mesmo. Claro, se eu sou o corpo, não sou o mesmo. Eu sou um corpo com uma mão. Então, eu até falei há pouco isso, né? Esse exemplo. O indivíduo que perdeu a mão, mesmo esse indivíduo que é um samsari, que está muito frustrado pela perda da mão dele, né? Porque uma coisa traumática, dolorosa, perdeu um órgão ali que é um aparato do corpo dele que é muito importante para o cotidiano dele e tal. Mesmo esse indivíduo, ele não vai falar assim, agora eu sou esse corpo, só que sem uma mão. Existe em todos nós uma compreensão de que há uma existência. A gente não para muito para pensar sobre isso, a maioria das pessoas não para para pensar. Mas aqui diz que a minha mão sou eu, está certo. Como é que é, Carlos? Aqui diz minha mão sou eu. Deve estar mal traduzido. Não, vamos lá, vou ler de novo. Minha mão sou eu, mas eu não sou a minha mão. Significa que, assim, como todos os objetos, tal como a gente vinha falando, Carlos, a natureza de todos os objetos é fundamentalmente o ser, a mão também sou eu, mas eu não sou a minha mão. Tá? Pois, e na altura que leu, na altura que o Fábio leu, disse logo, a minha mão não sou eu. E disse, isto não está aqui. Eu li errado? Desculpa. Eu li errado, sem perceber. Desculpa. Obrigado, Carlos, pela correção. Então, vamos lá. Minha mão sou eu, mas eu não sou a minha mão. Se minha mão for removida, ainda sou o mesmo. Claro, se eu sou o corpo, não sou o mesmo.
Eu sou um corpo com uma mão. Então, eu não posso ser o corpo, né? Todo mundo consegue entender. Se eu perdi uma mão ou se eu perdi um braço, eu não deixo de ser eu. Eu não deixo me identificar como esse que eu erroneamente penso ser, o indivíduo com essa aparência, o Fábio e tal. Esse é um fato incrível. Ô Carlos, por gentileza, você pode fazer fechar o teu... Obrigado. Desculpe. Não, tudo bem, que tem um barulhinho no fundo aí, sem problemas. Obrigado. Claro, Silson, este é um fato incrível de apreciar, pois significa que nunca estou em conflito com objetos e estou livre deles ao mesmo tempo, particularmente os desagradáveis. Então, voltando nisso, aquilo que a gente falou antes, né? A realidade do ser que sou, consciência, o puro conhecedor, é independente das aparências que surgem em mim, das experiências que surgem em mim. E aí, quando eu realizo isso, quando eu realizo isso firmemente, como uma compreensão presente, sempre presente, eu nunca estou em conflito com os objetos e estou livre deles ao mesmo tempo. Particularmente os desagradáveis. Aí entra naquilo que eu comentei que o Nagar falou uma vez, né? Quando a gente está desfrutando, está tocando uma boa música, que foi o exemplo que o Marcos trouxe hoje, a gente está lá desfrutando um final de tarde maravilhoso numa praia e entra no mar e começa a ver aquele pôr do sol incrível, você fala, uau! Até surge um êxtase, o sujeito com autoconhecimento, né? Uau, que gratidão à vida por isso tudo, essa existência e tal. Mas não vai existir aquele que é um sujeito com autoconhecimento, um fascínio que produz assim, eu preciso disso, eu preciso reter essa experiência, amanhã eu preciso de mais dela, isso é o sinônimo de felicidade, né? Assim como nas circunstâncias desagradáveis, né? Que ele fala que eu estou livre deles, ao mesmo tempo, particularmente os desagradáveis. Nas circunstâncias desagradáveis, essa discriminação ela precisa estar muito firme, né? E o sujeito, quanto mais firme ele logra autoconhecimento, quanto mais firmemente ele se estabelece na sua realidade como consciência, mais fácil fica e a gente vai desenvolvendo aquele para-choque, como o Nagar fala, né? Outros mestres sempre usam essas analogias, né? Do para-choque ou do airbag ou do teflon, né? A gente vai desenvolvendo vairagya. Então, mesmo nas circunstâncias desagradáveis, a gente consegue se manter inabalável. Hein, Fábio? Oi. Eu acho que dessa questão que você está falando nas situações desagradáveis, eu acho que entra muito esse conhecimento da compreensão da natureza da realidade. Por exemplo, aconteceu agora recente com uma colega minha de trabalho que o esposo dela faleceu, né? Uhum. E ela tá lá, diz que num desespero, numa deprê e tal. Quer dizer, uma pessoa que tem discernimento sabe que a morte é inevitável. Sim. É claro que você vai ficar triste se um ente querido seu morre, mas você não vai ficar desesperado, porque é uma situação que, além de que vai acontecer com todo mundo, e ninguém sabe a hora que vem, é uma coisa inevitável. Então, quando você tem um conhecimento, você não se deixa abalar pelas emoções regidas pela ignorância. Exatamente. Então, esse para-choque funciona assim. Ou quando a coisa não sai do jeito que você queria que saísse, também você fala também, tá bom. Ok. Obrigado, Eshuai. Você não cria expectativa também, né? Aquelas expectativas. É mais ou menos assim, você descobre que você está dentro de uma simulação, você não vai ficar levando muito a sério as coisas, né? É lógico, Perfeito. você vai querer coisas boas, mas quando não sair bom também, tá bom. É isso aí. Quando tá bom, a gente curte, desfruta.
né? Sabe que vai passar. E quando não está bom, a gente também espaço, deixa passar. Esse mesmo exemplo, por exemplo, como a pessoa está falando, deve ser uma pessoa com uma certa jovialidade, numa idade que perdeu um ente querido. Se é aquele nosso vovô que está com 97 anos e que está agonizando no hospital, está em coma há 37 dias, então fica todo aquele negócio. Quando o chefe puxa o cartão da chapeira lá em cima, aí todo mundo fala, nossa, que alívio, né? Que alívio. Descansou. Ele precisava descansar. É mais ou menos assim mesmo. Nós estamos falando da morte e como que às vezes a palavra permanente e impermanente também ajuda um pouquinho, né? Uhum. Sim, com certeza. Não, ajuda sim, ajuda muito. Legal. Vamos entrar aqui em definição de não dualidade, 9:30. A gente pode entrar um pouco e aí a gente abre também novamente para comentários e aí a gente encerra. É de vital importância, no início do ensino, entender o significado da não dualidade. Eu comentei sobre isso anteriormente. É fácil entender quando você empreende a investigação da percepção, mas é muito difícil de aceitar, porque é contraditória à experiência. É fácil entender quando você a investigação da percepção, mas é muito difícil aceitar. Porque é sempre contraintuitivo, né? Não pensamos profundamente sobre o processo de experiência, como o experienciamos. Não tomamos a aparência da experiência, que o sujeito e o objeto são separados, para ser a realidade e construímos nossas vidas sobre ela. Quando na verdade... Não tomamos, não, acho que nós tomamos, não é isso? Perdão, nós tomamos a aparência da experiência. Estava achando estranho, mas nós tomamos a aparência da experiência, que o sujeito e o objeto são separados, para ser a realidade, e construímos nossas vidas sobre ela, quando na verdade nada é separado de nós. A gente toma de imediato essa experiência, né? Tudo como objetos que são abarcados por nossa experiência como real, e a gente vai construir as nossas vidas toda pautada, né, em produzir circunstâncias que são alicerçadas em experiência. Faz uma enorme diferença saber que tudo é realmente você, não alguém ou outra coisa. Desculpa, Carlos, você gostaria de falar alguma coisa? Não, eu estava simplesmente a dizer, nós tomamos tudo como um dado adquirido. Isto é mesmo assim, isto é que é a realidade. Portanto, ninguém pensa as experiências como sendo outra coisa, quer dizer, é um dado adquirido, pronto, isto é mesmo assim. Sim. A dualidade existe permanentemente na nossa cabeça. Se a gente não tiver conscientemente, pelo menos ao princípio, a pensar, isto não é assim, isto é só uma impressão. Pronto. As coisas são sempre vistas, é assim porque é mesmo assim, pronto. É a maneira de ver normal. Normal entre aspas, claro. E como os nossos sentidos são projetados todos para essa realidade objetiva, aparente, a gente não tem nenhum sentido que nos possibilite lograr autoconhecimento através dos sentidos, né? A gente só produz isso por conhecimento. O único manual que talvez Ishihara tenha colocado os rishis para isso, né? Pegamos pesado. Acho que se não tiver um manualzinho, eles nunca vão descobrir. Então vamos pôr esse pessoal aí para escrever um manual. Hein, Fábio? Seria mais ou menos... Fala aí, Marcos. Seria mais ou menos equivalente àquela pessoa que nasceu dentro da Matrix. Ele nunca vai descobrir que ali é uma simulação, né? Ele não tem nenhum sentido voltado para poder perceber as falhas que aquela simulação tem, ou os bugs, para poder chegar ao ponto. E mesmo se ele tiver essa sensação, ele não consegue averiguar, porque não tem um sentido desenvolvido com essa finalidade, né? Todos os sentidos estão voltados para perceber aquela simulação como real.
Exato. Eu já tá falando nisso, eu até lembro que quando a gente está no início da busca, a gente às vezes tem alguns delírios, né? Eu vou até contar aqui para vocês acharem graça. Teve uma época que eu estava muito convencido que esse mundo, que essa projeção, que esse mundo não era real, mas não tinha compreensão ainda do Vedanta, antes de conhecer o Vedanta. E de vez em quando eu entrava na praia e ficava olhando para o céu para ver se eu via algum pixel dar um bug, entendeu? Poder tragar que era uma projeção de computador. Olha só que viagem, né? Sim. Falta é ver o termo comparação. Menos. Se houvesse realmente um termo de comparação, a gente via facilmente o que é real e o que é que não há, mas não há termo de comparação. É o Vedanta, a única maneira da gente chegar a alguma conclusão. Sim, sim. E isso que o Marcos estava falando, né? Eu acho que é a realidade da imensa maioria dos buscadores, né? A gente acaba ficando atrelado a uma noção experiencial. Muitas vezes a gente fica apegado a essas experiências sutis que a gente encontra em diversos meios. Isso não foi diferente comigo, viu, Marcos? Inclusive, essa coisa de olhar os fundos do céu azul limpo, a gente produz uma experiência que a gente vê pranas, de fato, né? Mas se a gente fica atrelado a esse tipo de experiência, a gente está ali adquirindo mais uma experiência para o nosso repertório, tal como outra coisa que você gosta de fazer, jogar futebol, meditar não é diferente, enfim, seja lá o que for, todas as experiências são limitadas no tempo e espaço. E aquela coisa que você estava falando antes, né, sobre essa piração que também produz por uma compreensão que é incompleta, e aí é que está, né, o perigo desses ensinamentos que não abarcam com completude a compreensão de Mitya e Satya, e aí surge um perigo assim por exemplo, do niilismo, né, a negação da própria existência de uma maneira assim que não importa se você anula a sua própria existência, nada importa mais, e o sujeito começa a achar que tudo é válido porque falta compreensão de Dharma, né? E isso é uma compreensão que a gente vai trabalhar bastante mais para frente no livro. Então, a preciosidade do Vedanta está aí, né? Nessa completude e nesses apontamentos tão apropriados. E como o Alex, já vi ele escrever algumas vezes, eu gosto muito que ele fala que é inegociável, né? Não tem brecha para compreensões confusas e que façam sobreposições de Sati e Miti e vice-versa. Então, tá aí a preciosidade do Vedanta, né? Com certeza, Fábio. É uma pérola, né? É Magnífica. uma pérola. Eu li esse primeiro parágrafo inteiro. Nós tomamos isso. Faz uma enorme diferença saber que tudo é realmente você, não alguém ou outra coisa. O conflito praticamente desaparece e os pequenos conflitos que se desenvolvem são facilmente resolvidos. Além disso, faz uma diferença igualmente grande saber que você está livre dos objetos. Então é isso, a gente também não pode confundir todo esse trabalho que a gente vem fazendo aqui de constatar a irrealidade dentro desse conceito de que real é aquilo que é sempre presente, né? A gente fazendo esse trabalho de constatar a irrealidade dos objetos, isso também vem muito por aquele processo de net, né? Que é discriminar não isso, não aquilo, eu não sou esse corpo, essa mente, os sentimentos, os pensamentos que estão aparecendo como conteúdo na minha mente, para a gente se aproximar dessa compreensão daquilo que realmente somos, mas isso não pode produzir em nós qualquer sentido de negligência nas nossas vidas, né? Daí a importância de outros componentes dos ensinamentos que a gente vai desenvolver mais para frente, como o próprio Dharma, a compreensão de Dharma e Karma, né? E de Dharma Yoga, Karma Yoga, que a gente vai trabalhar. Então, a gente não pode
como o James fala aqui, o conflito praticamente desaparece, os pequenos conflitos que se desenvolvem são facilmente resolvidos. Então, quer dizer, a gente precisa resolver, né? A gente não vai lograr autoconhecimento mantendo coisas na nossa vida que são negligenciadas. Você fala, isso não é real e tal, mas no fundo aquilo vira uma bola de neve que só vai crescendo, que é um aspecto de algo que perturba a tua mente, causa confusão, né? Causa falta de discernimento, vela a nossa compreensão. Então, além disso, faz uma diferença igualmente grande saber que você está livre dos objetos. Finalmente, a cereja no topo do bolo da vida é o fato de você ser a própria felicidade. Se a felicidade não está nos objetos e existem apenas duas categorias na existência, o sujeito e os objetos, então a felicidade só pode ser você. Quando você se considera o sujeito, você será bem-aventurado, porque você está sempre presente, né? A gente, como eu falei também, consolida isso através desse processo de net-net, isso ajuda muito na nossa compreensão inicial. Então, você será bem-aventurado porque você está sempre presente, você acaba logrando a compreensão e se apropriando dela, se apropriando dessa compreensão eu sou isto, e que isto que é independente da presença desse corpo-mente. Um dia ele vai, mas eu sei que eu sou isto, a consciência sempre presente, imutável, ilimitada, Satitananda. Se eu não sou feliz, não é devido à presença ou ausência de um objeto. É devido a uma falha em distinguir-me dos objetos que aparecem em mim. Se eu não sou feliz, não é devido à presença ou ausência, é devido a uma falha de distinguir-me dos objetos que aparecem em mim. Então, qual que é a distinção? Porque no momento ele está falando que os objetos fundamentalmente são o ser, aquele que somos. Mas a gente tem que fazer a distinção daquilo que é aparente e que é mutável, limitado no espaço-tempo, em constante modificação, daquele que sou, essa consciência comum a todos nós aqui. Ele está falando da discriminação, né? Distinguir Sim. é discriminar. Sim. O Vedanta é um método viável para descobrir tanto a nossa unidade com tudo, quanto a nossa libertação de tudo. Então, toca nesse ponto de novo. A realidade é sem dois. Mas ela tem duas ordens de existência. Uma que ela é aparente, né? Aparentemente real, ela é aparente, produz objetos e, portanto, experiências, né? Um está ligado ao outro, um é inerente ao outro, objetos e experiências, e produz isso em uma consciência cuja a natureza é ilimitada e independente da presença desses objetos. A não dualidade não significa que você ande por aí em algum tipo de deslumbramento espiritual, orgásmico, em êxtase, incapaz de distinguir-se dos objetos e da consciência experiencial, o pequeno você. Isso não significa que a pessoa que você tem considerado como a si mesma por tanto tempo não está lá. Então é isso, né? Essa noção errônea que a gente tem dessa realização atrelada a algo experiencial acaba produzindo essas ideias, essas imagens do que deve ser uma pessoa autorrealizada. Ele tem que ter um comportamento assim, uma aparência assado. O Naga tira muita onda dessas coisas, né? O cara anda assim, meio como se estivesse flutuando, tem aquele olhar, né?
profundo para falar com você e tal. Então a gente tem que se liberar dessas ideias, né? O pequeno você. Isso não significa que a pessoa que você tem considerado como a si mesmo por tanto tempo não está lá, né? Então essa ideia, né, essa compreensão de que a realidade é aquilo que é sempre presente e, portanto, ela não pode ser nenhum dos objetos que aparecem para mim, incluso essa conformação corpo-mente, ela não pode produzir, então tá, eu entendi que isso é irreal. Então, eu não existo, né? E aí você vai viver essa vida amalucada de quem se compreende que alçou, por exemplo, uma outra dimensão de uma existência real, mas que também é preenchida por diversas ideias e conceitos, né? Não se trata disso. Você ouve pessoas espiritualizadas dizendo que um ser iluminado, em particular, está tão ausente como se houvesse virtude em ser ausente ou inexistente, né? Então existem todas essas ideias, né? Eu prefiro ser bastante cuidadoso ao falar de outras maneiras de compreender as coisas, mas talvez assim nem seja em profundidade, por exemplo, no budismo, aquilo que se quer apontar com vacuidade. Mas muitas vezes você vê pessoas se apropriando desses conceitos e explicando, e as pessoas adotando essa compreensão de uma maneira muito equivocada, muito errônea, né? Então, a realidade, ela não está... isso é uma forma de sobreposição também, né? Tá, tudo bem, eu entendi que a realidade aparente, essa realidade de objetos, ela não é real. Isso significa que nada existe? Não, significa que existe um único ser que é a existência real, que é essa existência permeando e vivificando tudo, e isso não é sinônimo de nada, é o contrário. Por isso que está aí também a importância da gente compreender o significado, né, do que significa o conhecimento do ser, né? Então, o ser, ele é pleno, ele é cheio, ele permeia toda a existência e não é limitado por ela, é tudo o que há. Fábio, Oi? agora aqui que essa parte aí que você estava explicando, eu acho que a analogia do mar e das ondas é interessante, porque aí me vê exatamente o conceito seguinte: eu sou a consciência, né, imutável, né, o ser, e tudo que está acontecendo não está separado de mim. Então, os objetos, essa experiência de objetos, elas estão aparecendo em mim como uma ondulação de mim mesmo. Assim Uhum. como as ondas formam no mar, como a ondulação do próprio mar, e não estão separadas do mar. Porém, o mar não depende de onda. Tendo onda ou não tendo onda, o mar continua existindo. Mas Perfeito. não é porque você reconheceu o que é o mar que as ondas vão acabar. Entendeu? Então, esse Perfeito. pequeno eu vai continuar existindo, né? Essas Exato. experiências e tudo. Mas você reconhece que isso tudo está acontecendo em você, assim como as ondulações do mar estão acontecendo ao mar. O Sim. mar continua intacto, continua inatingível, mas as ondas acontecendo ou não vai fazer diferença nenhuma para o mar, que é você, o mar da consciência. Excelente. E como se trata tudo de conhecimento, o que muda é a sua perspectiva. Você passa a se reconhecer como o mar e não como a onda que vai quebrar na praia e vai deixar de existir. Você se reconhece como que está sempre presente. Isso mesmo. Muito bom, hein? Vamos fazer o Purnamada. Alguém gostaria de trazer algo, perguntas? Então vamos lá.
Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado. Muito legal esses encontros nossos às terças. Estou muito feliz com essa oportunidade aqui da gente estar revendo esse livro tão maravilhoso. Um ponto de total transformação mesmo foi para mim me deparar com esse livro e tudo que se desenrolou a partir disso. Obrigado. Boa noite, Fábio. Obrigado, hein? Obrigado, José Solito. Muito obrigado mesmo, de coração. Hein? Namastê. Sábado não teremos, então, né? Não. Oi, Marcelo, como é que tá? Tudo bem?